Olá, pessoal, mais uma vez aqui, estamos juntos no canal do YouTube, Mãos à Obra com Miriam Miller. Então, eu sou a Miriam. Gente, hoje eu vou falar sobre uma coisa que chama tinta. Tintas, diversos tipos de tinta, o que é a tinta, qual tinta eu uso para madeira, qual tinta eu uso para um ferro, uma parede. São todas tintas iguais? Diferentes? Qual é a viscosidade? Qual é o diluente? Né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Então eu tenho uma apostila aqui que eu já mostrei para vocês no outro vídeo, tá? Aqui. E isso daqui é uma das primeiras coisas que a gente fala lá no meu curso, né? Sobre as tintas. E o que é a tinta, gente? A tinta é, aqui, olha aqui, uma composição básica líquida pigmentada que se converte em película sólida quando aplicado. O que isso quer dizer? Que ela é uma composição líquida, né? Ela tá, não é igual o gelo, não é igual isso aqui, é uma coisa líquida. Então, e ela vai se converter numa película quando é aplicada na parede. E como ela vira uma película de líquido para película lá na parede, né? Através da água, né? Ou do seu diluente específico. Então, quando você coloca um diluente, no caso do látex, por exemplo, a água, você vai passar na parede e a água vai grudar, vai ser chupada pela parede, vai ser absorvida pela parede, né? E aí ela vai se transformar, vai se solidificar, formando a película de tinta, tá? E aí a gente tem alguns componentes básicos na tinta que estão aqui: pigmentos, solventes e aditivos. Então, o que é o pigmento? O pigmento é a parte do pó dentro da tinta. Não é realmente um pó, né? Mas dentro da parte química a gente chama essa parte de pó, que são as partes mais grosseiras da tinta, que dá um corpo na tinta, né? Os solventes. Então, o solvente, ele reduz toda a viscosidade da tinta, ele dá trabalhabilidade, né? Então, a consistência da tinta, como é que ela fica se você botar muito solvente, né? E quando eu digo solvente, o solvente pode ser água rasa, pode ser água, pode ser thinner, né? Pode ser algum solvente específico. Quando uma tinta é bicomponente, ela tem outro tipo de solvente, né? Então, ela reduz a viscosidade, certo? Tá, e os aditivos, gente? Os aditivos são pequenas quantidades de uma química específica que ela pode modificar de acordo com o que você precisa. Por exemplo, anti-espumante. Então, são poucas gotas que é colocado na tinta. Geralmente, as empresas de tinta já fazem isso, né? Então, pra gente fazer é um pouco complicado, né? Secante, né? Anti-espumante. Deixa eu até aqui, ó. Dispersantes. Então, são coisas químicas que tem dentro da tinta. Então, tudo isso junto faz a tinta, certo? Bom, aí a gente vai falar um pouquinho de características fundamentais. Essa é uma coisa um pouco mais técnica, essa aula de hoje. Então, a gente vai acompanhar um pouquinho aqui da apostila. Olha só, características fundamentais. Facilidade de aplicação. Então, a tinta, ela tem que ter essa característica. Você tem que ser fácil de aplicar. Não adianta você pegar uma tinta, colocar na parede, ou na madeira, ou no ferro, e ela começar a escorrer. Ou então ela ser difícil para ser passada, para ser desenvolvida, né? Então, ela tem que ter essa facilidade. Poder de cobertura é quando ela cobre muito ou pouco, né? Então, você fala, nossa, passei essa tinta, ficou transparente, né? Então, ela não tem um poder de cobertura legal, né? Às vezes é uma tinta vermelha, por exemplo. Se não é uma tinta que tem uma cobertura legal, ela vai ficar bem transparente, você vai gastar muito mais, né? Muito mais tinta. Então, às vezes pega uma tinta, às vezes um pouco mais barata, uma tinta econômica, vamos dizer assim. Na verdade, ela não é tão econômica assim, porque você vai gastar mais tempo para fazer, né? E vai ter menor cobertura e vai gastar mais tinta também, tá? Sim, rendimento. Ela tem que ter um rendimento de acordo com o que tá lá na latinha. Então, se você vê que tá na lata, porque cada tinta, cada marca, por exemplo, existem várias marcas, né? E as marcas que a gente entende são as marcas, são os fabricantes,
tá? Então, marca não é o tipo de tinta, né? Marca são os fabricantes, certo? Então, tudo que você precisa sempre vai estar lá na lata do fabricante. O que o fabricante falar é o que você vai fazer para dar o rendimento que ele falou, de acordo com o que você vai diluir. Então, se coloca 20% de água para diluir, vai dar o rendimento que eles estão falando, certo? Estabilidade. O que é a estabilidade da tinta? É quando você já usou, belezinha e tal, você vai guardar a tinta. Então, você não pode guardar a tinta com água. É o que mais estraga a tinta. Então, você vai guardar aquela que tá com água, você deixa lá para usar logo. Só guarda, por isso que você não deve diluir sempre um montão de tinta. Dilui só o que você vai usar. E aí, ela não pode criar aquela nata em cima, ou mesmo ficar dura embaixo, né? Porque esse tipo de tinta já não deve ser não tem muita estabilidade, não são tintas tão boas, são tintas um pouco mais precárias, né, com a relação à química delas, tá? Propriedade de resistência e durabilidade. Quanto tempo ela vai durar, né? Você vai aplicar uma tinta na sua casa, aí você mora numa chácara, por exemplo, e ali tem muito vento, muita chuva, né? Porque assim, é um local de árvores, né? Então, geralmente locais, mas assim, o sol bate direto, né? Então, quanto tempo aquilo vai durar, né? Algumas tintas duram mais, outras menos. Então, a gente tem que prestar bastante atenção com isso. Aí eu não quero, minha casa é super grande, eu não quero pintar todo ano. Então, você vai ter que usar uma tinta que te dê uma estabilidade, né? Sim, e uma lavabilidade. O que é a lavabilidade, gente? Quando a tinta é feita, ela passa num aparelhinho, né? Onde foi pintada, para ver, e ela vai tendo um atrito, né? E eles veem mais ou menos quanto de resistência ela tem quando você lava, certo? Então, já é feito, então já tem ali o tempo, como é que você pode lavar aquela tinta, né? Aquela parede ou aquela porta, né? Quantas lavadas mais ou menos você pode fazer. Então, ela tem que ter esse tipo de lavabilidade, porque você não vai aplicar uma tinta e nunca mais lavar, ali vai sujar, passa um cachorro, passa uma criança, né? Derruba uma coisa, está tomando uma coca, e sei lá, né? Então, vai ter que ter essa lavabilidade. Então, essas são as características principais que a tinta deve ter. Pessoal, aqui é só um apanhado geral. Nós vamos ter mais detalhado a coisa, vamos ter aí umas fotinhos para vocês verem, né? Então vai ter bastante coisinha legal aqui para ilustrar o que eu tô falando aqui. Então a parte técnica não dá pra gente ficar, né, conversando muito, mas é isso que eu falei sobre a parte técnica, né, da tinta. Depois a gente vai falar da linguagem das cores no próximo vídeo, e aí eu acho que eu vou trazer uma pessoa específica para falar com vocês. Vai ser bem legal, essa pessoa é uma especialista, então vai ser bem legal. Então, ó, curtam aí no canal, coloca o sininho e vamos curtindo e vamos compartilhar também, gente. Tchau, tchau.